Shalom, família YouTube, tudo bem? Então voltamos nós de novo para mais um vídeo contando a nossa história, né? E hoje nós vamos abordar o tema 2 caminhos, você decide. E quantas coisas nós tivemos que decidir na nossa vida, né, meu bem? Quantos caminhos que apontaram para a nossa história, quantos caminhos nós tivemos que decidir no percorrer, sabe, da nossa caminhada com Deus, no percorrer do nosso relacionamento, né? Então tá aí já o tema, né? 2 caminhos você decide. Sempre vai haver uma decisão, sempre vai haver uma escolha, sempre vai haver um caminho, querido, mas o resultado do caminho vai ser no imédito da sua escolha. Então escolha, saiba escolher aquilo para sua vida, para sua história, e nós tivemos que fazer essa escolha, né, Carlos? É verdade, quando você tem um companheiro na sua vida e você decide a tomar uma posição ao contrário do seu companheiro, vai haver briga, vai haver conflito. Porque muitas das vezes o caminho que você quer tomar uma decisão não condiz com o outro caminho que o seu esposo ou sua esposa quer tomar. E isso leva a discussão, leva o desgaste de vida, de mental, de relacionamento, né, meu bem? Isso aconteceu na sua história. Quando ela decidiu outro caminho, outra decisão, eu decidi o outro lado. E chegou um ponto que eu disse para ela assim, ó, meu bem, a palavra lá em Gênesis diz que trevas e luz não combinam, a gente vai ter que se separar, né? Isso aí. E é lógico que não era o que eu queria, né? Porque eu jamais queria viver a mesma vida que meu pai e minha mãe viveram. Nós tivemos dias difíceis no nosso lares por conta da minha mãe e do meu pai. Minha mãe queria uma vida, meu pai queria outra. Então eu já tinha vivido isso, então eu não queria viver isso. Eu estava disposta a ir embora, sim. Estaria disposta a ir embora, porque se ele não mudasse, era impossível ter que viver no mesmo ambiente que um dia eu vivi e oferecer esse mesmo ambiente para os meus filhos. Eu estava com um filho de 1 mês no meu colo, que ele tinha acabado de nascer, nasceu nesse ambiente, com Carlos usando droga, nesse ambiente todo conturbado, sabe? A qual o Senhor já tinha tirado ele, resgatado ele, e mesmo assim ele retornou, porque assim, a nossa vida é assim, a nossa vida nada é imediato, nada vem instantâneo. Tem umas pessoas que conseguem alcançar essa graça de Deus de ser tão rápido, né, Carlos? Mas para nem todos funciona dessa forma. Talvez o Senhor queira forjar e tratar nosso caráter assim, né? E as nossas escolhas nos impulsiona sempre para algo bom ou para algo ruim, né? E acabou impulsionando você, né, meu bem, para esse algo ruim. Acabou. E tive que escolher, né, no decorrer da minha vida. E aonde que a gente estava? Onde que eu levei os meus filhos, minha esposa, novamente? Fomos parar num quartinho da minha mãe, onde que não tinha banheiro, não tinha nada. E ali, né, a gente fazia nossas necessidades, porque eu escolhi um caminho errado, escolhi retroceder. E aonde começou o conflito, porque quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, Ele nos chama, Ele não deixa a gente perecer. Cabe a gente não ouvir. No momento, eu não estava ouvindo. Por mais que Deus falasse, que Deus ele fala no nosso coração, mas a minha esposa ainda assim estava com desejo de voltar, porque ela não retrocedeu, mas como ela sendo a minha esposa, e ela me acompanhou por um caminho o qual a gente se desviou. Eu me desviei, levei eles a se afastar da igreja, porque a gente tinha responsabilidade na igreja e eu retrocedi. Tive o desejo de cometer os pecados, o qual eu cometia, que era droga, novamente, né? Isso aí. E engraçado que a gente estava já na nossa casa, né, antes disso tudo acontecer, a gente já estava na nossa casa toda mobiliada, sabe, com muito custo, a gente conseguimos, sabe, deixar do jeitinho que a gente quis. Mas isso durou pouco tempo. Durou 3 meses. Pouco tempo, gente, foi muito rápido. Parece que quando o mal chega, ele vem rápido, destrói tudo rápido aquilo que um dia nós construímos. Por isso que é muito importante você estar sensível, você estar, sabe, sempre vigilante para que você possa ver o mal chegando. E muitas das vezes a gente, por mais que a gente tenta ver o mal chegando, é necessário que toda a nossa casa esteja bem protegida, todos nós estejamos bem armados, sabe, bem preparados. Mas se um não estiver preparado, por aquele que não está preparado, aquele do mal vai entrar. Essa é a realidade, porque somos uma família, é uma casa. Então, se um não tiver atento, tiver distraído, querido, a destruição vai vir. Então, foi assim, foi tudo muito rápido. Eu lembro que assim que nós alugamos a casa, Carlos trabalhando, sabe, eu não sei, veio um espírito de desânimo nele, sabe, tremendo, que a gente paramos de ir na igreja, isso 1 mês. Na 3ª semana desse 1 mês, o pastor Alex apareceu na nossa casa, que é o nosso pastor, né, hoje.
é um pastor que cuida das nossas vidas, sabe? Um pastor abençoado, Verdade. um homem de Deus, sabe? Que vive, sabe, seus princípios da palavra do Senhor, que nele exala a verdade de Cristo. Ele foi na nossa casa trazer uma palavra de alerta, falando que o Senhor tinha falado para ele, que nós iríamos entrar num poço, mais fundo do que o primeiro. Ia mais fundo do que os outros poços, porque a nossa vida, querida, foi muitas coisas, muitas histórias. Muitos. Então, já tínhamos metido em outros poços, mas esse seria muito pior, querido. Então, meu coração se encheu de temor e meu coração ficou entristecido, eu chorei, né? Porque eu sabia que aquilo ia acontecer, porque a gente já sabe. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que aquele caminho vai nos levar, porque a gente conhecemos a Bíblia. O Senhor fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Se nós andamos segundo a vontade do pecado, querido, o nosso salário vai ser a morte. A única coisa que Ele vai trazer para nossas vidas é a morte. Morte física, espiritual, o desânimo entra. E de falar para vocês que talvez vocês estão vivendo esse momento da vida de vocês difícil, porque há 2 caminhos para vocês decidirem. O da bênção ou da maldição, essa é a realidade. Isso se encontra lá em Deuteronômio. O Senhor coloca diante de nós 2 caminhos: a bênção ou a maldição. E você decide. Quem decide somos nós. E o Carlos decidiu a maldição, infelizmente. E quando a gente estava no quarto, o que a gente comia toda de manhã? E foi uma luta, porque eu tive que me desfazer de tudo. Porque o Carlos não quis ouvir o pastor Alex, infelizmente. Não quis ouvir a voz do Senhor Jesus nas nossas vidas, que Ele estava trazendo um alerta para tudo aquilo que estava por vir. Não quis ouvir. Continuou na mesma escolha, né, do mesmo caminho que ele estava decidido a percorrer. E por que a gente muitas das vezes não escuta o conselho das pessoas? Talvez você vai estar aí do outro lado e vai ser difícil de você tomar uma decisão, porque o pecado endurece o coração do homem. Sim. Nos leva a ficar endurecido, cego, de a gente não ouvir ao bem que Deus tem para nós. Porque quando Ele fala que tem 2 caminhos diante de nós, o da bênção e da maldição, o próprio Deus fala assim: eu sugiro que vocês seguem o da bênção. Então, quando o pastor chegou diante de nós, apontando um caminho. Isso, ele estava alertando pra gente para aquilo que viria, de mal que viria sobre a nossa vida, né? Mas mesmo assim estava nos direcionando a outro caminho. Voltem, retornem. É tempo de retornar, né? E era esse tempo da gente retornar. E meu coração, ele estava muito ansioso de retornar, porque eu estava amando viver aquilo na minha vida, que eu tinha me decepcionado dentro do ministério. Então eu estava amando, vivendo, sabe? Encontramos um pastor maravilhoso, um pastor, né, Carlos, que nos abraçou como filho, abraçou a nossa casa como se fosse a nossa família, tratou, cuidou das nossas feridas, sabe? Então foi muito difícil para mim. O que a gente estava comendo quando a gente... Sim, aí tivemos que desfazer de tudo, né? Isso aí. Tive que ir morar na minha sogra, gente. Você sabe que morar com sogra é um problema. Minha sogra é uma bênção, gente, mas o Senhor deixou bem claro, cara, sai da sua terra, da sua parentela, sabe? Vai viver as promessas que eu vou fornecer na sua vida, que eu vou trazer para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. E é isso o comando que o Senhor nos dá quando nós criamos uma família, formamos uma família. Então tivemos que morar na minha sogra. Então aquele tempo foi muito difícil, um quarto. E eu voltei a trabalhar de novo, no mesmo lugar que um dia, quando eu era viciado, eu trabalhava. Comecei a trabalhar de novo na reciclagem para ganhar R$100 por semana, né, meu bem? Isso aí. Tudo de novo. Quando você retrocede, tudo que você largou, ele vem com mais frequência, vem com mais força, com mais vigor. Quando você pensa que está tudo bem e você não percebe, você vai começar a viver tudo que um dia você viveu na sua vida passada. E ela não tem mudança, ela não tem diferença, porque todo dia repete a mesma coisa. Quando você tem Cristo, quando você vive um propósito de vida, há novidade, tudo é diferente. Mas quando eu escolhi o caminho mau, a minha vida retornou uma desgraça. Isso, não trouxe benefício nenhum para nossa casa, não trouxe benefício nenhum para nossa família. Só benefício de A única coisa que eu via o Carlos se afundando de novo, né, numa vida que ele já tinha sido resgatado. Discussão. Sabe? E na onde nós estávamos morando, infelizmente, tinha alguns usuários, então aquilo facilitou muito mais para que ele retornasse para a antiga vida. E é assim, Satanás, ele nos leva de novo a viver tudo aquilo que nós já vivemos um dia. Sabe, toda vez que você opta pelo caminho da maldição, querido, no começo, no momento, pode ser até favorável, pode ser até bom, mas não é bom, sabe? Então acabou que o Carlos se envolveu de novo com a droga, acabou que a gente tivemos que passar por aquilo tudo de novo, sabe, querido? Mas teve um momento na minha vida que o Senhor começou a falar comigo em sonhos,
Sabe, ele foi começando a me dar sonho. Isso é real, querido. Quando você tem um propósito a qual o Senhor ele quer usar você, usando a sua família, isso é real, né? Eu cheguei a comentar com o Carlos. Carlos, eu não consigo parar de sonhar com o pastor Alex. Parece que ele não tem tido contato com ele, parece que ele está me perseguindo nos meus sonhos. Mas na verdade era o Senhor me chamando de volta. Uma forma do Senhor me chamar. A primeira vez eu sonhei que eu estava no alto, né? E eu entrava no carro dele, na caminhonete dele, né? Aquela caminhonete guerreira, né? Eu entrava na caminhonete dele e ele me chamava para voltar, né? Aí tá ok, aquilo dali eu sabia que era o Senhor me chamando de volta, de uma forma o Senhor tentando me despertar, para mim poder me lembrar de onde ele tinha me tirado, de onde ele podia me tirar novamente. E na segunda vez que eu sonhei, eu entrava de novo no alto, né? Ali que é onde nós moramos, e ele me chamava para entrar na caminhonete dele e ele falava assim: filha, volta e não espere pelo Carlos. E isso foi tão forte dentro de mim que realmente eu estava esperando. Eu e Carlos vivia tendo conversa: Carlos, a gente precisa voltar, a gente precisa mudar, não era, meu amor? E toda vez que ela tocava nesse assunto, Nossa, voltar para a igreja era guerra, porque ele não queria. porque eu falava para ela que luz e trevas não se combinam, porque ela queria um caminho de luz, que Deus, Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. E eu não queria, eu queria estar vivendo o que eu estava vivendo, mas sem perceber o que eu estava causando. Isso. Porque estava num quarto, sem banheiro, mas tinha um quarto, não estava na rua, para mim estava ótimo. Talvez você está vivendo numa fase da sua vida, tá tudo ruim, para você tá ótimo, né? Sem saber, não quer saber o que tá tá uma causando, destruição, né? mas tá ótimo para você porque tá te favorecendo em alguma coisa da sua vida. E aquilo dali para mim, esse último sonho para mim foi um despertar em Deus, porque eu vi uma forma que o Senhor estava querendo me fazer voltar de novo para os caminhos dele, para poder resgatar de novo a minha história, a minha vida, o meu casamento. E eu sabia que ia ser um momento difícil, porque eu conheci o caráter do Carlos. O Carlos era uma pessoa completamente difícil de se lidar. Por quê? Porque se não fizesse a vontade dele, querido, era guerra. Enquanto ele não conseguia caminhar... Parecia, na verdade, demônio encarnado na própria pessoa, porque é assim, cara, a gente se revolta porque não é mais o que eu queria. E ele sabia que ia ter que mexer naquilo que estava bom pra ele. Vai ter que Mexeu, arrancar, vou ter que parar. Isso, mexeu naquilo que estava bom pra ele, ia ser guerra. Porque não tem como você ir pra igreja e continuar vivendo o mesmo jeito. Não existe. Tem como sim, tem como. Talvez se você ir na igreja hoje e só ser uma pessoa que vá, mas sem ser isso, uma pessoa que tem um compromisso. É igual um relacionamento, um casal. Quando você só fica com a pessoa, você trata como ficante, você vai andar com outras mulheres. Mas não é bem assim um caso. Não. Quando você decide se entregar para Cristo ou se entregar para outra pessoa, há uma assumir um relacionamento já muda. Quando você assume um compromisso com a mulher, dali você tem filhos e você não tem mais compromisso só com a mulher, mas também com os filhos. Isso aí. E assim se vai, né? Isso aí. Porque, na verdade, você forma uma família. E família, você requer um compromisso, um comprometimento. E quando você assume, sabe, um comprometimento com a família de Cristo, com a igreja, você vai precisar mudar muitas coisas. E o Carlos já sabia disso, porque nós tivemos 7 anos de caminhada em outra igreja. Então, ele já sabia. Mesmo assim, esses 7 anos foi de muita luta. Foi uns 7 anos de caminhada com Cristo. Foi os 7 anos mais difíceis da nossa vida com Cristo. Sabe, de todos, o Senhor nos moldando, nos acertando, mesmo a gente tentando retroceder, o Senhor nos acertou. Então, cara, eu sabia que o Senhor estava nos chamando novamente para retornar, e eu sabia que ia ser uma guerra. E não foi de imediato, querido, eu sonhei, eu tive esse sonho, mas não foi de imediato assim, eu tomar essa determinação, essa decisão de traçar esse caminho que o Senhor estava me mandando traçar. Por isso que hoje nós abordamos o tema 2 caminhos, você decide por quê. Teve que ter uma decisão, porque quando Deus revela algo para você, e se você não tomar uma decisão, ou você continua da mesma maneira que você se encontra, ou você muda a sua história, porque para nossa história mudar depende da gente, né? Isso aí. E na verdade, para nossa história mudar nesse tempo de conflito, dependia da minha esposa, porque eu não queria. Eu já estava destruído, eu já estava cansado, eu já estava se entregado às drogas. Me entreguei totalmente de novo. Pera aí, então ele roubou a essência, o pecado, endureceu meu coração. Então a decisão era dela. Por quê? Porque ainda ela estava com o coração maleável, e o um Senhor desejo já sabia, de voltar, né? Deus ele é poderoso, querido,
para saber quem é o que está mais sensível, qual é o que está disposto a entrar nesse desafio, de decisão, de desafio a qual ele está apontando 2 caminhos, e a gente sabe qual é o caminho que ele quer que nós seguimos. Então ele foi o quê? Foi em mim. Ele sabia que era eu que estava ali sedenta, que eu não estava mais aguentando viver aquela situação. Eu não estava, querido, sabe, satisfeita naquele momento do que nós estava vivendo, porque ela estava completamente satisfeita e estava vivendo a vida que ele queria. Mas eu não. Eu estava ali totalmente ligada aos meus filhos. Eu estava totalmente ligada àquele momento difícil que nós tivemos que enfrentar. E praticamente a dor era eu que estava vivendo. O momento difícil, os problemas, era eu que estava vivendo, eu que estava carregando, e eu ainda grávida, sensível, sabe? E nesse período que o Senhor já me chamou de volta, eu já tinha ganhado meu filho estava com menos de 1 mês, sabe? Eu vivendo aquela loucura na minha vida. Meu filho não tinha um berço, meu filho não tinha roupas direito, eu tive que, sabe, atrás, sozinha, tá vivendo, pedindo ajuda de outras pessoas, porque eu não tinha mais a igreja para me ajudar, eu tinha saído da igreja. Por mais que é lógico que eu pedisse um socorro, eles estariam ali, mas eu estava, sabe, encarregada de vergonha, sabe, por ter abandonado o altar, por ter abandonado aquela família que me abraçou, que foi o Ministério Apostólico Restauração. Então eu falei assim: Senhor, eu sozinha eu não vou conseguir. E eu sabia que a ajuda do Carlos seria impossível para me retornar, porque ele não queria. Então, né, encarregada da minha irmã, eu falei assim: Paula, por favor, eu preciso da sua ajuda. E ela estava na igreja, né? Eu falei assim: eu preciso que você me ajude a voltar, porque não está sendo difícil. O Senhor está me mandando voltar, para mim voltar para o caminho dele, voltar a caminhar novamente para o caminho de Cristo, voltar novamente para o caminho da igreja. Mas para mim tem sido difícil. Eu pedi, abordei ela, falei assim: eu preciso da sua ajuda agora. E ela falou assim: não, Carol, eu vou sim, eu vou falar com o meu pastor, né, que eu vou estar faltando um culto para poder estar te ajudando a retornar. Nossa, menina, nesse dia que eu decidi voltar a caminhar com Deus, foi aí que se levantou a guerra, porque não é fácil. Portanto, que ele já tinha me falado assim: se você quiser caminhar, você sabe que vai ser uma guerra, porque luz e trevas, elas não andam juntas. Mas eu falei com ele assim: não andam juntos, mas um vai ter que reinar, e quem vai reinar vai ser a luz. Verdadeiramente reinou. Eu não queria, pegava a roupa dela para não poder ir. Talvez cheguei a agredir você? Não, graças a Deus não. Cheguei não, graças a Deus. Mas foi uma guerra, né? Foi uma guerra, eu rasgava a roupa. Não, você não vai, ou sujava para ela não ir, porque eu queria impedir ela de qualquer maneira de ela não estar voltando para casa do Senhor. Eu falo para você aí do outro lado, que quando você toma uma decisão, não importa o que vir sobre a sua vida, você está determinada a vencer, porque a determinação dela de vencer era tanta, porque ela me venceu. Ela me venceu de uma maneira que tudo que eu fizesse, eu saberia que ela enfrentaria. Então, o que me bastava era ceder. Isso aí. E nesse dia que eu decidi estar indo para a igreja, né, minha irmã foi comigo. Ele não quis, eu chamei ele para ir. Arrumei as crianças. Vai sozinha. Arrumei meu neném, botei no carrinho. Foi eu e minha irmã, mas ele foi atrás. Foi daqui, lá no Santa Amália, enchendo a minha paciência, enchendo a minha cabeça, sabe? Tirando meu norte, tentando tirar meu norte. A qual o Espírito Santo já tinha colocado isso no meu coração fervorosamente. E nada, eu falei com o Senhor: não vai roubar isso de mim, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem colocou isso no meu coração. Ele é fiel para fazer isso permanecer, para que nada roubasse isso de mim. Foi eu e fui na igreja pela primeira vez, voltei, sabe? O pastor Alex estava lá na época, a pastora também, me abraçaram, sabe? Enfrentaram, trouxeram a minha causa para eles, abraçaram a minha família novamente. Eu pedi perdão, falei que eu estava muito envergonhada por ter abandonado a igreja, porque, querido, eu abandonei. Na verdade, a gente abandonamos, porque eles ali me abraçaram, me confiaram o ministério nas minhas mãos, e a gente com 3 meses saímos. Foi os 3 meses que nós moramos, foi 3 meses que nós saímos da igreja, foi 3 meses para que ali o Satanás começasse a armar o seu plano contra a minha família. E por um certo momento ele achou que tinha conseguido, mas não, porque o Senhor já estava preparando um novo propósito para nos tirar daquela vida que nós tínhamos nos colocado, a vida que o Carlos tinha nos colocado. Então, querido, tá bom, comecei aí, né? Não foi fácil. E tivemos um momento de tá indo nas células, eu estar indo nas células, né, Carlos? Foi um momento que também o Carlos se levantou com guerra. E a pastora Lilian, na época, estava dando a célula na casa dela, né?
E aí ela me chamou, eu fui. Eu falei com o Carlos, eu quero muito ir na cela, né? Pra que eu fui falar isso? Ela levantou um momento de guerra. Ele falou que eu não iria. Ele falou que eu não iria mais na igreja, por causa que ele não iria deixar. E se eu fosse, ele ia levantar uma guerra na minha vida, sabe? Na minha casa, na nossa história, nos nossos filhos. Então, realmente, eu já tinha sentido esse clima, esse momento de tensão, esse momento com o inimigo realmente estava trabalhando na mente, no coração dele, para que não viesse se cumprir o propósito de Deus na nossa história, na nossa vida. Então, ele falou e realmente eu não fui. Mas naquele momento eu virei para minhas irmãs e falei, é a última vez que ele vai fazer isso. É a última vez que ele vai paralisar o meu ministério. É a última vez que Satanás ele vai se levantar contra a minha família. É a última vez. E na minha escada, na minha sogra, menina, para nós ir para minha sogra, do meu pai para minha sogra, no morro, né, cara? Uma escada que parecia uma escadaria que eu tava subindo pro inferno, não era nem pro céu, não. Era a escadaria que tava me levando para cima, mas pro inferno, não era nem pro céu. E eu subi, né, aquele momento ali chorando, e eu falei pro Carlos, é a última vez que você vai me fazer passar por isso. É a última vez que eu vou viver isso. E eu subi naquele morro, aquela escadaria, o Senhor falou assim, minha filha, me escolhe o meu caminho. É engraçado que o Senhor, naquele momento ali, eu subi naquela escada chorando, né, o Senhor, ele conjecturou, né, uma forma para mim poder se entender. Não sei porque ele usou aquela forma, mas foi uma forma muito engraçada, que ele falou assim, minha filha, vai ser como se fosse um plano que você estivesse escolhendo, mas um plano que vai vir um monte de bônus para te acompanhar. E ele falou comigo, a sua vida, filha, jamais será a mesma. Se você optar por me escolher, a sua história nunca mais será a mesma. E eu entendi aquilo. Eu entendi que eu tinha que ser extremamente radical na minha escolha, que eu estaria decidindo entre meu Deus e o meu casamento, entre o meu Deus e o meu relacionamento, entre o meu Deus, um caminho de bênçãos e um caminho de maldição. E eu sabia que ali eu teria que estar decidida a escolher. Se ela escolhe a mim, estaria tudo acabado. Mas ela soube fazer uma escolha, escolhendo Deus. Eu sabia que eu teria que desafiar o inferno, né? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele cumpriu, estamos aqui. Talvez você daí do outro lado está vivendo uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida do qual você já não aguenta mais. Tem muita gente que me conhece e você não me conhece. Eu era uma pessoa difícil, ainda sou um pouco difícil, mas ainda estou em trabalho, estou mais maleável, graças a Deus. Então eu falo para você, não desista. Isso, pra você ver que é um caminho. No momento eu pensei até em desistir, não vou te mentir não, porque eu não sou perfeita, gente, ninguém é perfeito. Ninguém. Mas quando você decide, querido, tomar a vontade de Deus, quando você decide, falar assim, a escolha melhor que eu tenho pra minha vida é Deus. Eu já estava pronta pra ir embora dali. Eu falei pro Carlos, ou é sim ou é não, passou disso, querido, pra mim não serve. Ou você vai falar pra mim hoje, eu vou mudar. Sim, eu aceito a mudança. Quantas vezes eu falei que sim? Sim, mas naquele dia eu falei com ele, eu já tinha arrumado todas as minhas bolsas, arrumado meus filhos. Eu vou falar assim, você tem até amanhã de manhã para você decidir se você vai mudar ou se você não vai mudar, porque eu estou indo embora. Eu sabia que o Senhor, ele ia agir de tal forma que o Senhor, ele não é a favor da destruição do casamento. O Senhor não é a favor da quebra de aliança, meu querido. Mas o Senhor, ele cria a estratégia para que o homem, ele possa, entender o propósito dele. E o propósito de Deus não é trazer, querido, destruição, quebra de aliança, pelo contrário. O propósito de Deus é para trazer restauração, aonde existe um altar quebrado, aonde existe uma aliança quebrada, querido. E naquele momento eu tive que, entender e ser propícia a entender aquele momento sensível que nós estávamos vivendo, para ouvir a voz de Deus. E o Senhor falou, junta toda a sua roupa, junta a roupa dos seus filhos, coloca dentro da bolsa para entender que você está falando sério. E eu tive que fazer isso. Peguei todas as minhas roupas, né, meu bem? Juntei e falei com ele, amanhã eu estou indo embora. Porque onde nós estamos aqui é impossível um ser humano viver. Nossos filhos estão vivendo num quarto onde não tem banheiro para eles viverem, meu Deus, chorando. A nossa necessidade onde só tem rato. É rato que passa para lá, é rato que passa para cá. É até engraçado hoje, mas no momento para mim foi muito difícil. E naquele momento ali nós deitamos na nossa cama com o nosso filho no meio, bebezinho. Eu falei, Carlos, você já decidiu? Ele falou assim, não decidi. Eu vou tentar. Eu falei com ele, tentar para mim não serve mais. Para nossa casa, o tentar não serve mais. O seu achar pra gente não serve mais. Então eu preciso que você decida agora ou nunca, né, meu bem? E ele decidiu sim mudar. Ele falou assim, não, Carol, eu vou mudar. Eu vou seguir. Eu falei, então a sua oportunidade
É na terça-feira, para você me provar que você quer mudar. Vai encher a laje lá na igreja. Então você vai ter que ir lá encher a laje. Eu falei com ele, você vai ter que ir lá encher a laje para você começar a mostrar para mim que você quer uma mudança. Não foi fácil. Não, nunca é fácil, querido. Eu falar com você, é muito mais fácil você seguir um caminho da maldição, porque tá propício para você, é mais fácil, né, Carlos? É favorável. Não precisa pagar preço. Isso. Você seguir um caminho ruim é simplesmente chegar e viver. Eu quero ver a gente viver uma vida diferente. Ela exige uma mudança, porque o pior já está na nossa porta, já está na nossa vida. Talvez você, a sua caminhada desde novo, você sempre viveu o pior. E para ter uma mudança é difícil, porque para me mudar, para me sair do vício, da droga, de tudo, foi difícil, porque eu sempre vivi daquela maneira. Porque para mim viver de outra maneira é mais difícil, talvez nem existe. Na sua cabeça talvez é impossível, mas há uma possibilidade de mudança. Estamos aqui sendo uma referência para vocês, dizendo que há sim há um projeto de Deus para sua vida, uma oportunidade, porque você decide. Todos os dias você decide levantar e trabalhar ou não. A decisão Deus deu ao homem, mas ele direciona o caminho. Assim como direcionou o caminho para mim e para minha esposa, porque se ela tomasse a decisão errada de me seguir, nós não estaríamos aqui. Não, nem juntos. E eu falo para vocês, hoje, decida o certo, decida o caminho certo, o qual vai te levar ao sucesso, não ao fracasso. Isso aí, Deus ele está sempre apontando o caminho pra gente. Não existe, querido, você falar que Deus não está me mostrando, Deus não está me revelando, querido. Às vezes, através de um louvor, através de uma pessoa, através de um canal que fala sobre a palavra, o Senhor está sempre te direcionando. É só você tirar essa pedra que está aí, sabe, no seu caminho como obstáculo, que não está deixando você enxergar a mais à frente, que não está deixando você passar, querido. É só você levantar a sua perna e ir e seguir, sabe, vença esse momento difícil, vença a mulher, sabe, esse marido seu que tá aí, sabe, talvez te fechando para um caminho de Deus, que tá te impedindo, sabe, de olhar para frente, e o Senhor talvez já tá colocando no seu coração, mas basta você querer ouvir essa voz de Deus. Basta você querer ser impulsionado pelo Espírito para poder levar a sua casa para uma nova história, para uma nova vida. Dê um basta, porque eu não tô falando pra você viver com um marido agressivo, querido, que te espanca. Ninguém tá falando pra você continuar com um homem desse. A decisão é sua, mas existe um Deus capaz de mudar um homem, é capaz de mudar uma mulher, é capaz de mudar toda uma história. É só você decidir trilhar esse caminho. A gente vê no meio de um mundo onde mulheres têm desistido de lutar pelo seu casamento, de lutar pelo seu marido, sabe? Porque é muito mais fácil desistir do que permanecer. É muito mais fácil a gente abrir mão do que a gente falar assim, eu luto. Eu sou aquela mulher que vai lutar por uma causa. E a sua causa, querida, é o seu marido, é os seus filhos, é a sua vida, sabe? Se ame, deixa o Senhor te cuidar de você, deixa o Senhor tratar das suas mágoas, das suas feridas. Existe um Deus que quer cuidar de você. Não seja daquela que retrocede, né, Carlos, junto com o seu marido, mas seja daquela que vai levantar, querida, um castelo em Deus, e um castelo forte. Um castelo ao qual o inimigo nunca mais irá derrubar. Ele vai até tentar, querido, porque enquanto nós estivermos nessa terra, ele vai tentar investir, como sempre tentou investir. Tanto investir no meu coração, na minha vida. Quantas vezes eu trouxe, sabe, pedras para o meu casamento. Quantas vezes eu também fui a causadora de entulhar os nossos poços que minavam águas limpas. Eu também fui muitas vezes causadora. Nós vamos ter mais vídeos aí para poder estar contando a nossa história, mas não desista, mulher, não desista, marido, não desista, filhos, de lutarem pela sua família. Pais, eu quero fazer um convite para você que talvez está desviado, como eu me desviei, talvez você que se afastou, ou você que não é cristão, ou você que não conhece a palavra. Hoje, Deus está te chamando, volta, filho, porque ainda Ele tem um plano sobre a sua vida. Só você saber escolher, porque se você pediu a Deus uma resposta, hoje, através da nossa vida, Ele está trazendo a resposta. Basta você voltar e tudo vai ficar bem. A escolha é sua, não vai ser fácil a sua caminhada de volta, mas vai haver mudança sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que é mãe, você que é pai, tem filho viciado em droga, perdido ou até morador de rua, não desista, porque a oração do justo vale muito seus efeitos. Não há problema que não possa existir a mão de Jesus para te ajudar. Então fique com essa palavra e volta em nome de Jesus. Isso aí, volta sim. E depois de tudo isso que nós passamos, Carlos, o Senhor nos restituiu.
Não vou dizer que nós não tivemos problemas, mas todo problema nós é capaz de vencer. Todas as situações, ela é vencida. Porque tudo isso é passageiro, querido. O problema está ali, mas amanhã ele já não está mais. Então basta você ter essa coragem que está dentro de você, mulher. Basta você, homem, que essa coragem que está dentro de você, vencer esses desafios. Vencer porque nós vencemos. O Senhor nos honrou. O Senhor, Ele me honrou como filha. Ele honrou porque a palavra dele que Ele falou que a sua vida nunca mais será a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. Mas não foi a mesma para pior não, querido. Foi a mesma para melhor. Quanta coisa que eu alcancei, quanta coisa que eu almejava, o Senhor me presenteava. Porque Ele sabia que a minha escolha foi uma escolha de honra. E o Senhor, Ele vai honrar. Ele cumpre a palavra dele. Então não se deixe esse momento, essa situação difícil que você está vivendo, não se deixe ser levada por ela. Pelo contrário, querido, leve a ela até Jesus, porque Ele é o que vai solucionar os seus problemas. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. E assim como a nossa história não terminou lá, a sua história também não vai terminar aqui. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Lembre-se, 2 caminhos. Você decide.